Vários atores dos filmes Poltergeist morreram tragicamente durante ou após as filmagens. Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha no primeiro filme, foi assassinada logo depois que ela estreou. Outras duas pessoas morreram, juntamente com a menina que interpretou Carol Anne, que morreu aos 12 anos vítima de uma parada cardíaca. Muitas pessoas atribuem essa maldição aos esqueletos reais usados no set na cena da piscina. Invocação do Mal. A atriz Vera Farmiga, que interpreta Lorraine Warren, deu algumas entrevistas revelando eventos inexplicáveis que presenciou durante a produção. Por exemplo, quando terminou de gravar o primeiro filme, Vera voltou para Nova York e acordou no dia seguinte com 3 marcas de garras na perna. Ela disse que não chegava a doer muito, mas parecia algo que apenas longas garras poderiam fazer. Antes disso, os mesmos 3 riscos também apareceram na tela do computador da atriz. Além disso, atores e pessoas da equipe relataram que começaram a acordar entre 3 e 4 da manhã e chegaram a ir dormir no mesmo quarto para não ficarem sozinhos. Shanley Caswell, por exemplo, revelou que sempre acordava nesse horário e sentia que estava sendo observada. O Exorcista, 1973, parece que os demônios assombraram muito mais do que a personagem Regan, Linda Blair, em O Exorcista. A maior parte do filme se passa no quarto da garota, onde os rituais de exorcismo são conduzidos. Aliás, quando você pensa em O Exorcista, é muito provável que venha à mente uma cena em que se passa ali. Quando estava sendo filmado, em 1972, todo o set da produção foi arrasado por um incêndio, com uma exceção: o quarto de Regan, que permaneceu intacto. Apesar de terem chamado o padre jesuíta Thomas M. King para abençoar o set, parece que isso não foi suficiente. Dizem que pelo menos 9 pessoas envolvidas com o longa, incluindo os atores Jack McGowan e Vasiliki Maliaros, morreram até que a produção de terror fosse concluída. A Profecia, 1976. Diz a profecia que o filho do Anticristo seria criado em uma família poderosa para que ele pudesse iniciar seus planos diabólicos na Terra. Outra profecia menos famosa diz que filmes que lidam com temas envolvendo o diabo estão amaldiçoados. A produção de A Profecia não é exceção à regra. Antes mesmo das filmagens terem oficialmente iniciado, o elenco do filme de Richard Donner já parecia condenado. Quando estava a caminho de Londres, justamente para trabalhar no longa, o ator Gregory Peck estava em um avião que foi atingido por um raio. Uma experiência parecida ocorreu com o produtor Marcy Neufeld, quando seu avião de Los Angeles foi eletrocutado poucas semanas depois. Outras tragédias associadas ao filme incluem uma bomba plantada por terroristas no hotel em que Neufeld e sua esposa estavam hospedados em Londres. Um evento mais trágico foi a morte do adestrador de animais do longa, apenas um dia depois de ele ter comparecido ao set para lidar com os babuínos na famosa cena do zoológico. O treinador foi atacado por um tigre. Mas o incidente mais macabro e chocante de A Profecia ocorreu 2 meses após a estreia do filme, em 6/6/76. O profissional de efeitos especiais John Richardson estava dirigindo na Holanda com sua assistente Liz Moore quando eles se envolveram em um acidente. Richardson sobreviveu, mas Moore foi decapitada. Uma placa que estava nos arredores do acidente adiciona um elemento de terror ao acontecimento. Nela estava escrito Omen, 66,6 km. Omen significa profecia em inglês e é o título original do filme. O Bebê de Rosemary, 1968. Há algo de muito errado com o Bebê de Rosemary e nem estamos falando da gestação da personagem. A maldição aqui parece ter acompanhado pessoas envolvidas com a produção.
Aliás, o ator Sidney Blackmer, que interpretou o líder do Coven, Roman Castevet, já avisava que nada de bom poderia vir deste monte de ave Satanás. Após as filmagens, o produtor William Castle teve um grave problema com pedras nos rins e alucinava que Rosemary estava atrás dele no hospital com uma faca. Outro episódio mais trágico foi o do compositor Krzysztof Komeda, que caiu em uma festa e teve danos cerebrais que resultaram em um coma e, consequentemente, com sua morte. O caso mais famoso envolve o diretor Roman Polanski. Pouco depois do lançamento do filme, a atriz Sharon Tate, que era namorada do diretor, foi brutalmente assassinada pelos seguidores de Charles Manson. Ela estava grávida de 8 meses de um filho de Polanski. Sobrenatural, 2010. Inspirado nas investigações reais do casal Ed e Lorraine Warren, Sobrenatural é o primeiro de uma série de filmes que lidam com paranormalidade. Mas as maldições não acontecem apenas na telona. Muitas das pessoas que trabalharam nesta produção de terror relataram que sentiam um forte desconforto e como se houvesse uma energia negativa muito forte no set enquanto filmavam. Além disso, estas pessoas relataram que podiam ouvir uma espécie de zumbido vindo de várias salas vazias pelo set, mesmo quando ninguém estava por lá. Possessão, 2012. Dizem que este filme era tão amaldiçoado que não apenas apavorou a equipe de produção e o elenco, como aconteceu em outros filmes desta lista. Segundo o ator Jeffrey Dean Morgan, os eventos estranhos que ocorreram durante as filmagens o converteram de cético a alguém que acredita seriamente que a paranormalidade existe. Elenco e equipe de produção relatam ter presenciado estranhas correntes de ar frio no set, mas isso é o de menos. Um dos episódios mais estranhos envolve a caixa de buco usada no filme. Pausa para quem não sabe. Diz o folclore judeu que um Dibuk é um espírito maligno condenado a vagar pelo mundo pelos seus pecados. A tal da caixa estaria aprisionando este espírito. Voltando à produção de Possessão, após as filmagens terem terminado, a tal da caixa foi colocada em um depósito. Pouco depois, ela foi destruída em um incêndio no tal depósito. Será que isso libertou algum espírito maligno? O Chamado 2, 2005. Se você também tem medo de atender o telefone para uma voz assustadora que diga 7 dias, você já está bem familiarizado com a história do vídeo maligno e da garotinha do poço que irão te matar em uma semana. Em O Chamado 2, continuação da versão de Yolo deste clássico japonês, Rachel, Naomi Watts, e seu filho Aiden, David Orfman, se esforçam para fazer com que o espírito de Samara, Kelly Stables, finalmente descanse. No primeiro filme ficamos sabendo que Samara morreu porque sua mãe lhe jogou em um poço, onde ela se afogou. Aliás, água e inundações são temas bem recorrentes quando o assunto é o chamado. E é justamente isso que torna tão assustador o fato de que o set foi inundado durante as filmagens da sequência. Seria Samara querendo se libertar do poço,